Meus amigos, e o 13 Atlas continua impressionando a muita gente. É uma aberração em todos os sentidos. O seu like, o seu joinha é de extrema importância, uma verdadeira aberração, e essa coisa é muito grande. Pode ser que essa coisa tenha 15 quilômetros de diâmetro. É um monstro. É muito raro um asteroide, né? Até mesmo um cometa com todo esse tamanho. Pode ser que tenha mais do que isso, tá? Porém, o físico Avi Loeb, inclusive, ratificou que quando esse objeto se aproximar de Marte, no início de outubro, 1º, 2, 3 de outubro, vai ser importante as câmeras que se encontram no rover fazer observação desse cometa. Vai ser como se fosse uma lupa. Então vai uma lupa sobre ele, vai dar para ter uma noção bem mais exata sobre o tamanho desse núcleo, do núcleo dessa coisa, tá? Já vamos falar, eu vou falar a respeito da composição química dele. E essa coisa praticamente possui, né, uma composição bem orgânica, né? Carbonilas, muito CO2, por exemplo, tá? E inclusive eu tenho mais teorias sobre a procedência do brilho do seu núcleo, tá? Mas antes dessas informações, meus amigos, observem esse vídeo. Observem, vejam só o que aconteceu ontem na Argentina, hoje é domingo, aconteceu ontem, sabadão, na Argentina, um bólido, um meteoro explodiu bem no céu da Argentina, de Buenos Aires, provocou maior estrondo, assustou a todo mundo, as pessoas ficaram assustadas, ligando para a polícia né, recebeu aí uma quantidade absurda de chamadas, foi registrado em várias regiões, inclusive Buenos Aires, Bahia Blanca. Então muitas regiões da Argentina observaram esse estrondo, essa entrada desse bólido. E de acordo com os astrônomos argentinos, isso não foi um lixo espacial, foi realmente um bólido, um meteoro que entrou no céu da Argentina. Eu venho comentando com vocês né, de hoje também essas coisas, né, que estão surpreendendo cada vez mais e mais. Ele teve poucos segundos de duração e realmente só de olhar eu já sei que não é um lixo espacial, porque é diferente. O lixo espacial ele não desintegra com tanta rapidez, né? Ele dura muito tempo, dura vários segundos ou até mesmo minutos, tá? E nesse caso foi muito rápido, um clarão muito forte, muito rápido, tá? Um bólido, isso aí é normal, que eu venho dizer para vocês, tá? Na astronomia é normal. Milhares né, de rochas espaciais impactam né, com a nossa atmosfera todos os dias, mas tem sempre um pedaço de rocha né, maior que sobrevive ao impacto, mas eu até não acredito que esse tipo de coisa, né, esses asteroides maiores, eles estão aumentando né, os impactos na nossa atmosfera. Por que eu digo isso? Eu já mostrei dados da Sociedade Americana de Meteorótica que aumentaram o número de bólidos, tá? Ou talvez aumentaram também o número de celulares que estão registrando os bólidos, mas eu acredito que aumentou. Isso é perigoso, viu? Isso é um risco, porque, por exemplo, se fosse um pouco maior, talvez o que? 3 metros de diâmetro, né? 1 metro, 1,5 metro. Se a coisa tem, por exemplo, 8, 9 metros de diâmetro, por exemplo, tem capacidade para, vamos dizer, riscar um bairro do mapa, entenderam? Então, são as ameaças espaciais, né? E agora, mais informações sobre o 13 Atlas e esse meteoro aí que explodiu no céu da Argentina. E só lembrando, seu like, seu joinha, claro, é de extrema importância. Química estranha do cometa 13 Atlas intriga cientistas do James Webb. O telescópio James Webb descobre que o 13 Atlas tem composição química diferente de qualquer cometa já visto, com 8 vezes mais CO2 do que água. Então,
Tá, meus amigos, o que acontece? Acredita-se que essa coisa tenha muita água. Porém, ele vem de uma região muito gelada e a água está muito congelada. Uma temperatura, talvez esse cometa, né, esse objeto, se originou de uma região do espaço com menos de 200 graus Celsius, tá? Menos de 200 graus abaixo de zero. E aí, mesmo com o calor da nossa estrela, com o calor do Sol, ainda não está sendo suficiente para poder o quê? Desintegrar, ou melhor dizendo, sublimar, evaporar o gelo. Pelo menos é uma teoria para isso, tá? É uma teoria que por isso que nós estamos vendo o coma ainda. O coma não está sendo visível, né? Porque a água não está sublimando, evaporando, porque estaria muito congelada. Tá? Então são teorias. Teorias. Ou pode ser que tenha pouca água mesmo. Tá? Mas o brilho dele, a cauda dele está na frente. O que ele tem de cauda está na frente. Eu não chamo essa coisa de cometa. É outra coisa. Tá? Cometa não. Sinto muito, mas não tem que tapar o sol com a peneira. Isso não pode ser chamado de cometa. Pode ser uma rocha, um pedaço de planeta? Pode. Pode ser um pedaço de planeta que não se formou, um asteroide? Pode. Cometa não. Porque os cometas são praticamente gelo puro. Gelo cianeto puro. Tá? Claro, tem rocha, metais, mas a maior parte dos cometas é gelo. A gente aprende isso em astronomia. E a NASA sabe disso. A NASA sabe disso. Os astrofísicos sabem muito bem disso. Para você chamar de cometa, tem que ter muito gelo, muito H2O. Não tem? Não tem. Essa coisa não está apresentando cauda suficiente para isso. Muito pelo contrário. Está apresentando uma cauda gigantesca, um coma gigantesco, tá? De mais de 350 mil quilômetros de poeira, que envolve essa coisa. É isso mesmo. O núcleo não se sabe. Deve medir entre 5 a 10 quilômetros. Tá? Entre 5 a 10 quilômetros de diâmetro. Ou mais. Porém, existe uma nuvem de poeira com carbonilas, ou seja, carbono, níquel, oxigênio. É uma nuvem que envolve esse objeto. É como não é um casulo, mas é como se fosse um casulo envolvendo ele. Porque você tem que falar assim, né? Tem que repetir várias vezes para certas pessoas não distorcerem o que você fala. Tá? É como se fosse um casulo ao redor dele. Uma nuvem, uma poeira. O núcleo sólido é bem menor. Tá? E emite vamos dizer, ele emite um brilho, de acordo com a Aviloeb. Esse brilho não se deve à luz do Sol. Tem mais lógica ser um brilho natural, tá? Não polarizado. Isso também é muito estranho. Tá? Eu acredito que talvez, se for uma tecnologia, pode ser proveniente de isótopos de hidrogênio. Tá? Já eu vou expor minha teoria aqui. Porém, meus amigos, vamos aqui ao meteoro da Argentina. Temos acá, de acordo com o Infobae, basura espacial ou um meteorito. Uma misteriosa bola de fuego atravessou o atardecer em 3 províncias argentinas. Tá? Basura espacial, ou seja, um lixo espacial ou meteorito. Uma misteriosa bola de fogo atravessou o entardecer em 3 províncias argentinas. Então ontem, durante a tarde, essa bola de fogo entrou no céu da Argentina, sentido aí, de acordo com essa publicação, essa imagem registrada pelo satélite GOES-19, vamos ampliar um pouco mais aqui, de acordo com essa postagem do Luiz Donoso, percebe esse clarão bem aqui, foi registrado pelo satélite GOES-19, que é um satélite meteorológico, então registrou bem esse clarão sobre o céu da Argentina, direção ali Buenos Aires. Porém, o meteoro ele entrou, esse bólido, o meteoro que é a mesma coisa, ele entrou no sentido Brasil, tá? Não, foi de leste, foi sentido leste para oeste, isso bem, o sentido Brasil, tá? Sentido Brasil-Argentina, ele entrou nesse sentido. Então esse clarão aqui, que parece um relâmpago,
mas foi registrado pelo satélite GOES no momento que ele explodiu na atmosfera. Uma explosão que acontece mesmo, né? Ele entra na atmosfera e acaba incendiando devido ao atrito. Então parece um relâmpago. Muito legal. Então, muitas informações e vídeos, né, circulando aí no Twitter. Engraçado, né? Alguém deve ser tal. As pessoas conseguiram registrar, foi coincidência, né? Porque não dá tempo de você pegar o celular e apontar, cara. Não dá tempo, é muito rápido. Eu já vi bólidos aqui e inclusive tem alguns planos, tá, para capturar bólidos. Mas você pegar o celular não dá tempo. É algo muito lindo, meus amigos. É muito lindo, tá? É muito lindo, muito lindo. Então, de acordo com o Infobae, já vamos ao 13 Atlas. Vizinhos das localidades, né, pampeanas, bonairenses e rionegrinas observaram ontem um bólido cuja luz permaneceu visível por vários segundos e também as pessoas, né, e isso serviu para as pessoas chamarem a polícia, né, e ainda por cima levantou debate sobre a sua origem. Para as pessoas ligaram até mesmo aí para a polícia, né? Então aconteceu ontem, então foi registrado em La Pampa, Buenos Aires e também em Rio Negro. Ele durou vários segundos, não, provavelmente foi curto, tá? Segundo registraram as testemunhas e registros que se espalharam pelas redes sociais, né, difundidos nas redes sociais. Tornando mais importante aqui, praticamente já passei tudo de informação. Segundo analisaram, né, os especialistas citados por La Arena, essa estrela foi provocada por um bólido, né, um meteoro de grande tamanho que se fragmenta após o contato com a atmosfera da Terra. Esses corpos celestes são desintegrados antes de alcançar a superfície, o que pode provocar um barulho muito forte e também uma luminosidade muito chamativa. Fantástico. Eu, sinceramente, eu tenho também receio dessas coisas, tá? Eu tenho muito receio. Inclusive, se bobear, pode ser que sejam encontrados fragmentos ali naquela área, né? Buenos Aires, né? Bahia Blanca, aquela área ali, tá? Agora vamos ao 13 Atlas e também ao seu tamanho, né? De acordo aí com o Aviloeb. Agora site CNN. Vou resumir aqui a matéria para vocês. Agora, um estudo recente baseado em observações do telescópio espacial James Webb revelou alguns detalhes em comum sobre o Atlas, como um coma, uma nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo do cometa, dominada por dióxido de carbono, que é o CO2, uma concentração jamais vista em cometas. Meus amigos, o que acontece? Quando o ser humano, engraçado, né, o gás liberado, né, dos seres vivos, né, quando você respira, no caso, nitróxido, oxigênio, quando você, né, bota para fora esse ar, automaticamente é gerado CO2, né? Será que essa coisa está habitada? Por isso a quantidade tão grande de CO2? Muitos porquês, né? Por que CO2 no cometa? Tanto CO2 assim. Uma concentração jamais vista em cometas. Hospedado no repositório de pré-impressões, Zenodo e ainda não realizada por pares, a pesquisa conduzida com o espectrômetro do James Webb revelou que a coma do NOACALD, tá? Do 13 Atlas contém aproximadamente 8 vezes mais dióxido de carbono do que água
que ultrapassa em mais de 6 vezes o limite de variação esperado. Como o objeto está viajando a velocidade acima de 210 mil km por hora, os pesquisadores estão em uma verdadeira corrida contra o tempo. O cometa passa pelo Sol em outubro e extrai o máximo de informações sobre a química peculiar extrair o máximo de informações sobre a química peculiar desse visitante que jamais veremos novamente, né? Então aqui as imagens de James Webb, já até mostrei essa imagem aqui para vocês. Observam que o objeto ele é praticamente ovalado, tá? É estranho isso daí. Além de confirmar a precedência extrasolar, ou seja, vem de fora, do 13 Atlas e a sua composição química em comum, o James Webb também estimou que o cometa possui um núcleo bem sólido, entre 300 a 320 metros a quase 6 mil quilômetros de diâmetro, com uma atividade de emissão de água, OH, detectada a distâncias superiores a 3 metros astronômicas do Sol. Mas o núcleo dele pode ser bem maior do que isso aqui, tá? Então, meus amigos, tem muitas perguntas sobre o Atlas, tá? Pode ser que ele se originou de um sistema solar ainda não, vamos dizer, não estudado, né? Não estudado. Aí aqui, ó, o físico Velo publicou recentemente, em 3 de outubro de 2025, o 13 Atlas passará a uma distância de 29 milhões de quilômetros da Terra, e a câmera HI-RISE a bordo do Mercury Reconnaissance Orbiter do Hubble, né? Então, ou seja, vai ser utilizada essa câmera do Mars Reconnaissance para estudar melhor, né? Observar melhor o tamanho do Atlas, e pode ser que essa coisa aí tenha até mesmo mais de 15 mil quilômetros, tá? Porque está muito ainda imprevisível de... Assim, tá difícil de bater o martelo, né? A respeito do tamanho dele. O núcleo do Atlas tem 15 km de diâmetro, eu acredito que pode ter muito mais do que isso, tá? A minha teoria para o 13 Atlas, né? Eu levantei a teoria da antimatéria, inclusive, tem uma outra teoria também do 13 Atlas. E eu acredito que o núcleo dele, se essa coisa for uma nave, ele possui aquele brilho, né, muito na frente. Eu levantei a possibilidade aqui da antimatéria, junto com o professor Jorge Garcês, dessa coisa poder usar a antimatéria para dobrar o espaço-tempo. Inclusive o físico Abel Lazar também, né, disse que o Moscov, quando ele é queimado, ele libera partículas, né, de antimatéria. O que acontece? Pode ser também que essa coisa possa ter um tanque de núcleo estelar, né? Vamos imaginar uma civilização avançada que consiga extrair, vou explicar de uma forma fácil para vocês, consiga extrair isótopos de alguma estrela qualquer e colocar em uma espécie de um tanque, e depois em seguida queimar essa antimatéria, esse isótopo, tá? E utilizar como combustível. O que acontece, meus amigos? Os isótopos também possuem uma energia gigantesca, tá? Eu vou tentar resumir aqui o que é um isótopo. Primeiramente, 1 grama de deutério ou 1 grama de trítio com certeza ultrapassa, equivale a milhões de litros de petróleo, tá? Milhares ou milhões de litros de petróleo, apenas 1 grama de deutério ou trítio. O que é o deutério, o que é o trítio? Mas o que mais existe em estrelas é esse tipo de elemento, tá? Ou seja, o hidrogênio, tá? Que é o prótio, tá? É um próton e um elétron na eletrosfera.
O deutério é o que? É um isótopo do hidrogênio. É um hidrogênio, um nêutron, um elétron. Trítio, um próton, um elétron e dois nêutrons. Tá? Então, para você gerar isso artificialmente é muito difícil. Praticamente não temos essa tecnologia. Porém, o que mais existe na estrela, no núcleo de qualquer estrela, até das anãs marrons, é esse tipo de energia, vou chamar assim, né? De energia que é resultado da fusão nuclear. Então vamos imaginar que civilizações avançadas consigam extrair uma quantidade imensa, tá, das estrelas e utilizar isso como combustível também. É praticamente um tipo de energia muito poderosa e uma fonte inesgotável. Então temos que pensar em diversas possibilidades. Eu agradeço a vocês aí pelo apoio, pela presença, pelo joinha. Você comentando também ajuda a impulsionar o nosso canal Conexão UFO Brasil. Você comentando, oi, boa noite, tudo bem? Né? Ajuda aí a impulsionar o vídeo. Até mais e até a próxima.